Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1. Feche os seus olhos, como você está, nós vamos orar. Querido e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade muito especial de partilharmos um momento tão significativo da tua igreja, que é a Santa Ceia. O Senhor fala aos nossos sentidos nesses momentos. Nós podemos relembrar o seu sacrifício e que também o Senhor vai voltar nesta terra para buscar os seus servos. E nesse momento nós clamamos pela presença do Espírito Santo em nosso meio, que ele continue aqui, impressionando os corações. E tudo que vivenciarmos, a palavra do Senhor que agora vai ser exclamada, que tudo seja para a honra e glória do teu nome e do nosso crescimento espiritual. Que nós estejamos com a vida em tuas mãos, e que o Senhor conduza a nossa vida e esta igreja para a honra e glória do teu nome. Eu te peço em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Olha que texto interessante. Jesus estava aqui nos momentos de despedida dos seus discípulos. Eram os momentos finais que antecediam o momento que Jesus seria crucificado. Ele reúne os discípulos que estavam ali nos momentos de aflição, preocupados como seria a sua vida dali para frente, sem a presença física de Jesus ao lado deles, porque até então, nos momentos de dificuldades, quando eles tinham algumas dúvidas, eles se lançavam na presença do Mestre e eles recebiam o fortalecimento necessário, a palavra oportuna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos animando. As palavras de Jesus no livro de João, capítulo 14, foi para confortar os discípulos, foi para animar os discípulos. E quando Jesus quer nos animar, ele usa um tema específico. Não há coisa que nos anima mais do que falar sobre a volta de Jesus. Falar sobre a obra que Jesus ainda vai fazer nesses últimos dias. O Senhor Jesus reuniu os discípulos e disse assim: olha, não fiquem aflitos, não fiquem tristes. Acalme o coração de vocês, porque eu vou para o meu Pai e vou preparar lugar para cada um de vocês, e eu vou voltar para buscá-los, para que vocês vivam eternamente comigo. Jesus estava confortando e nos animando com essa verdade que tem motivado a nossa vida, que deve motivar a sua vida, a sua caminhada cristã, que deve motivar a igreja do Senhor a continuar avançando na pregação do Evangelho. Nós só existimos porque existimos para pregar sobre a volta de Jesus. Só existimos porque nós temos que nos preparar para a volta de Jesus. Toda a nossa ação enquanto cristão, enquanto igreja, está baseada e firmada nessa grande verdade, nessa grande doutrina bíblica, que é que Jesus vai voltar. Toda a caminhada que nós damos, toda a direção que nós tomamos, cada passo que a igreja dá, cada passo que você e a sua família devem dar, deve ser em direção ao preparo para a volta do nosso Senhor e maravilhoso Jesus Cristo, que vem a essa terra buscar os seus filhos. Essas palavras confortaram o coração dos discípulos e certamente vai confortar os nossos corações diante de muitas despedidas que nós temos ao longo da nossa trajetória cristã, mas acima de tudo dos grandes desafios que nós vivenciamos na nossa jornada de fé. As palavras de Jesus vêm de encontro ao nosso conforto, vêm nos trazendo conforto, porque tem implicações profundas para o nosso crescimento, da nossa fé, do nosso crescimento espiritual. Ela nos chama a enxergar além das adversidades, além das dificuldades, além dos problemas que nós enfrentamos aqui na terra. Jesus nos chama a olhar para cima, a louvar o nome dele pela obra que ele fez, vindo a essa terra, morrendo em meu e seu
um lugar especial para vivermos eternamente ao lado dele. No capítulo 14 do livro de João, Jesus começa a confortar os discípulos, ele os anima com a grande verdade da volta de Jesus. Então ele mostra a cada um de nós, e mostrou aos discípulos, que eles não estariam sozinhos. A nossa caminhada aqui na terra, nós nunca estamos sozinhos, porque Deus proveu todos os meios para que nós nunca estivéssemos sozinhos. E o texto continua dizendo, a partir do verso 16 ao verso 18, fala ali sobre o Consolador que Deus enviaria. Jesus enviaria outro Consolador para não desamparar o seu povo, para que a caminhada continuasse. Porque o povo de Deus e nós, enquanto seres humanos, temos a tendência de, quando estamos caminhando em direção ao céu, a caminhada é dura, mas nós encontramos alguém, a presença do Senhor, a nos conduzir, a nos fortalecer nos momentos da caminhada. Em determinadas situações, quando nos sentimos sozinhos, nós temos a tendência de parar, estacionar, deixar de caminhar, deixar de dirigir a nossa vida para o céu. Mas o que Cristo estava mencionando para os discípulos é que eles tinham um motivo para continuar caminhando. E esse motivo era que ele estava preparando o lugar, que ele voltaria para levar os seus discípulos com ele. E ainda, que os discípulos, por mais que parecesse que eles estariam sozinhos, eles nunca estariam sozinhos. Deus enviaria outro Consolador, o Espírito Santo. E por mais que as impressões e os olhos humanos não conseguissem enxergar mais a Cristo, mas a presença de Deus nunca abandonaria o seu povo. Para que a marcha continuasse. Os discípulos pararam ali, estavam desanimados, querendo se retroceder, e Jesus oferece a eles essas duas motivações, que é as duas motivações que eu e você também precisamos ter na nossa vida cristã. A primeira delas é a volta de Jesus. A segunda delas é que você e eu não estamos sozinhos. O Senhor Jesus nos oferece a presença do Santo Espírito dele para nos fortalecer e para que a caminhada continue, que a marcha continue a cada dia sem parar, porque estamos caminhando no nosso encontro maravilhoso com o nosso Redentor e com aquele que é o objeto de nossa adoração. Quando nós vivenciamos um momento como esse, quando Jesus, depois de ter animado o povo, depois de ter apresentado o primeiro ânimo para eles, que tem a ver com o céu que está sendo preparado, e depois Jesus disse que eles não estariam sozinhos, naquele momento antes da ceia, depois Jesus reúne eles diante de uma mesa, como nós estamos aqui, e Jesus diz que esse momento da ceia seria um momento que eles deveriam se reunir e se lembrar sempre de duas coisas. A primeira delas, do sacrifício maravilhoso que ele daria pelos seus servos e que ele fez por mim e por você. E nós, nessa manhã, precisamos nos lembrar em cada momento que nós só estamos aqui, de que nós só podemos sonhar com o céu, porque o nosso Deus entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida. Jesus é tudo em nossa vida. Jesus é tudo o que precisamos. A obra dele no passado coroa a nossa vida hoje e nos dá a oportunidade de vislumbrar uma vida futura. A obra de Cristo, que foi uma obra solitária, ninguém poderia passar por aquilo em seu lugar, mas ele decidiu se entregar, decidiu sofrer para que você e eu pudéssemos ter vida. Isso nos habilita a sermos aceitos diante de Deus em outra obra que Jesus fará quando ele descer a essa terra e ele ainda nos há de chamar os seus servos, os seus filhos fiéis, para entregar-se verdadeiramente a Deus. Então, quando reunidos diante da mesa, você precisa renovar a sua fé em Cristo. Você precisa deixar todas as dissensões de lado, os desafios, as críticas. Você precisa deixar tudo aquilo que machuca o seu coração, que tem machucado a sua mente, e os seus olhos precisam estar voltados unicamente à salvação que Cristo oferece. A obra que Cristo quer fazer por você. A transformação que ainda agora Ele quer realizar no seu povo. Por isso Ele permite um momento de comunhão como esse, para que a unidade seja restabelecida, para que o corpo de Cristo esteja unido e continue marchando em direção ao céu.
ceia resolve os problemas do povo, através de um Deus que está no meio de nós, perdoando os pecados, dizendo a nós que o que mais importa não são os desafios que a gente enfrenta aqui, mas a nossa caminhada precisa avançar, a gente precisa continuar marchando, porque o exército de Cristo não pode parar. Quando nós paramos, o inimigo vence, o exército de Cristo ganha terreno, e nós, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, precisamos continuar avançando. Os discípulos certamente ficaram com saudade de Jesus, mas a saudade foi suprida pelo envolvimento da missão e pela presença do Espírito, que eles a cada dia clamavam pela presença do Espírito em suas vidas. Nós sentiremos muita saudade de vocês, mas a exemplo dos discípulos, na minha vida pessoal, eu farei essas coisas também. Eu me apegarei mais ao Senhor, para que Ele me dê a presença do Espírito Santo, e colocarei em minha mente a eternidade, o céu que está sendo preparado para nós, o céu que está sendo preparado para que haja um dia de reencontro entre mim, vocês, as suas famílias, a minha família, para que nós tenhamos a alegria de desfrutar novamente de uma mesa do céu e podermos viver eternamente com Ele. Eu gostaria que você também colocasse esses dois motivos na sua vida. Sonhe com o céu. Clame pela presença do Espírito, que foi aquilo que Jesus nos deixou para o fortalecimento do seu povo. Que Deus abençoe você, que ao partilhar desse emblema, pão que simboliza o corpo de Cristo, e do suco que simboliza o sangue vertido na cruz do Calvário, você possa ser renovado nessa manhã, você possa ser perdoado nessa manhã, e você possa ser transformado pelo poder do Espírito Santo para viver eternamente ao lado de Jesus. A Raíssa vai cantar uma música agora, e depois da música nós iremos então partilhar dos emblemas do pão e do suco que simboliza o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.